Bom, Ezequias começou a reinar com 25 anos. Reinou 29 anos. Logo, morreu com 54. Ele foi filho de Acás. Seu pai foi um dos piores reis da história de Judá. Um feiticeiro, um homem truculento, violento. Infestou Jerusalém de ídolos, maculou a casa de Deus com ídolos pagãos. Queimou seus próprios filhos em sacrifícios pagãos. Um homem, o pai de Ezequias, que provocou a ira de Deus. Mas, apesar de ter um pai tão mau, Ezequias foi um homem bom. Apesar de ver seu pai na contramão da vontade de Deus, Ezequias escolheu andar com Deus. Reprovando, a tese que uma ramificação da sociologia diz que o homem não passa de um produto do meio em que ele cresce e vive. Ezequias foi na contramão disso. Quando Ezequias assumiu o reino do sul, Israel estava dividida. 2 tribos para cá, Judá e Benjamim, as outras 10 do lado de lá. O reino do norte estava num colapso total. Já estava à beira de ser levado pelo cativeiro assírio. No 6º ano do reinado de Ezequias, o império assírio levantou o reino do norte em cativeiro. Então, no 6º ano do reinado, os irmãos de Israel, que estavam divididos, das 10 tribos, foram levados cativos pelos assírios. Então, Ezequias estava rodeado de maus exemplos, rodeado de infortúnio, rodeado de afastamento de Deus. Mas apesar de não ter o exemplo dentro da sua casa, apesar de em Israel não ter o exemplo fora da sua casa, na sua geração, Ezequias escolheu andar com Deus. Entretanto, no 14º ano do seu reinado, ele tinha 39 anos de idade, ele foi acometido de uma enfermidade. Aos 39 anos. Deus manda Isaías, o profeta, até ele. A gente leu no texto, como uma ordem divina. Vocês viram a ordem? Qual foi a ordem? Põe em ordem a tua casa. Eu quero parar um instantinho para falar com você sobre isso. O que seria pôr em ordem a sua casa? Fazer uma faxina? Lavar o quintal com VAP? Colocar os móveis no lugar? Não. Quando Isaías vem com essa palavra, põe em ordem a tua casa, é aquilo que o seu pai não fez, Ezequias, faça você. Lembra do pai dele? Acás? Aquilo que o seu pai não fez, você faça dentro da sua casa. Porque você vai morrer, essa enfermidade é para a morte. Bom, entre outras coisas, o que a gente já pode aprender aqui, é que nem você e nem eu estamos preparados para morrer enquanto a nossa casa não estiver em ordem. Então, péssimo negócio seria para nós partir daqui se a nossa casa não estiver em ordem. A gente já aprende isso aqui. O que esse texto também pode estar dizendo para nós é que, independente da verdade bíblica, de que cada um dará conta de si mesmo a Deus, essa é uma verdade irrefutável da Escritura. Nós temos uma responsabilidade diante de nossa família. Nós, como pais, como mães, temos um ministério que começa dentro de casa. Ouvi isso desde a minha conversão. Você quer ter ministério? Começa na sua casa. As pessoas começam na igreja, fazendo coisas na igreja, fazendo atividades na igreja. Não, ministério começa em casa. Por isso Ezequias foi um bom rei. Talvez um dos melhores reis. Ele teve um bom ministério. Mas a gente vai ver aqui que ele não foi tão bem com a sua casa. Então, assim, por isso entendemos que não podemos nos permitir partir dessa terra se a nossa casa não estiver em ordem. Amém, gente? Então, você paizão, ontem a gente estava falando para casais, foi um tempo muito gostoso, estava aqui comentando com o pastor Luiz, uma noite muito gostosa, muito abençoada, e no final da ministração eu falei um pouquinho sobre a questão paternal, sobre a autoridade paterna.
sobre a importância sacerdotal do pai, da figura do pai, do macho alfa dentro de casa. Que as pessoas reverteram essa sociedade, o príncipe das trevas que rege esse mundo, está jogando todos os valores à bancarrota do reino de Deus, da palavra de Deus e os princípios. Então assim, eu estava dizendo ontem, por exemplo, disciplina com filhos é com o pai. O que é disciplina? Corrigir. Tem que botar de castigo? Tem que dar umas palmadinhas? O pessoal fala que não pode agora, né? A Bíblia diz que pode. Que a vara vai afugentar a tolice da criança. Então, a grandona levou umas 3 ou 4. A pequena, só uma ou 2. A pequena não reincidia muito, quanto essa daqui. Então foi mais leve, né? Mas assim, é o pai. É o pai, a figura do pai. A figura do pai é uma figura de autoridade dentro de casa, espiritualmente falando. Eu estive num seminário em Diadema com um pastor que tem uma clínica de aconselhamento bíblico lá em Brasília, um prédio de 3 andares com uma frente escrito assim, Clínica de Aconselhamento Bíblico. E o que ele mais recebe lá são pessoas de orientação sexual homossexual. O que ele mais recebe. E pasmem vocês, a maioria das pessoas que ele mais recebe com essa orientação homossexual são membros de igreja. Ele comentou até de um rapaz que é líder de louvor de uma igreja enorme em Brasília, que o procurou. Então ele já está há algum tempo, há mais de 10 anos com essa clínica aberta, um homem muito estudado, um homem que estudou psicologia, um homem que tem uma teologia profunda, mas lá na clínica é aconselhamento bíblico. E ali ele faz um longo tratamento com as pessoas, não só para homossexuais, mas também para vários outros tipos de problema, com a Bíblia. Com o plano da salvação. Mas o curioso é que ele trouxe dados, resultados de pesquisa, não somente do que ele colheu nesses anos, mas de fora do país, que as pessoas com distúrbios, principalmente homossexuais, tiveram algum problema com a figura paterna. Será que é coincidência? É quase que unânime. Omissão, ausência, violência, abuso e por aí vai. E ele falou também da mudança de papéis. Então assim, biblicamente, irmãos, a autoridade é um homem dentro de casa. Não é essa autoridade de general, de sargento, não. Não é ser Bolsonaro dentro de casa, não. Amém, gente? Não é isso. Mas há uma autoridade. Não dá para a senhora ou as senhoras querer ficar botando a mão na cara do marido e falando na frente dos filhos e querendo fazer as coisas e tomar decisões e ir para cá e para lá e viajar e não sei o que lá, como se o cara não existisse. Você está burlando princípios. Então, espiritualmente é um grave problema. Ezequias faz uma oração, voltando ao texto, de um modo que ele nunca fez. E quando ele ora de um jeito que ele nunca orou, Deus fez algo na vida dele que nunca tinha feito. Então, quando a gente ora de um jeito que a gente nunca orou, e faz algo diante de Deus que a gente nunca fez, a gente arrisca viver alguma coisa que a gente nunca viveu da parte de Deus. O Isaías volta lá, o Isaías disse a ordem, põe ordem da tua casa, você vai morrer e tal, e foi embora. Ele nem saiu do quintal da casa real, Deus falou, volta lá. Porque o Isaías não sabia o que tinha acontecido no quarto de Ezequias depois da sua saída. Ele volta lá, mas, Senhor, o Senhor mandou eu falar que vai morrer agora. Não, o Senhor está falando 2 coisas agora? Não é sim, não. E Deus falou, vai lá que eu estou mandando, vai larga a mão de ficar. Vai lá, diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos. Diz para ele também que ao 3º dia ele vai me adorar no templo. E diz para ele também que esse reino da Síria poderoso, que já levou o reino do norte cativo, não vai chegar porque eu vou estar aqui como escudo da frente dele. O rei, depois disso, Isaías traz toda essa novidade maravilhosa para quem sabia há 5 minutos atrás que ia morrer, né? E estava lá soluçando. Daqui a 5 minutos você vai viver mais 15? Daqui a 5 minutos, olha, você vai, daqui a 3 dias, estar no lugar que você ama, a casa de Deus. Daqui a 5 minutos você escutou esse reino que está devastando todo mundo, inclusive já levou 10 tribos de Israel embora, ele não vai chegar aqui porque Deus vai estar na frente, assim, ó, não vai chegar.
ele fica meio assim, fala, eu quero um sinal, Isaías, que isso aí é verdade. Dá um sinal aí para mim, para eu saber. Aí o Isaías, está vendo o relógio de Acás? Era uma roda em que o sol passava entre ela, no meio dela, e eles se orientavam pela luz do sol naquela pedra, naquela rocha. Era um relógio. Então, você quer que decline 10 graus? O Ezequias falou, não, declinar é o rumo natural. Não. Eu quero que vá ao contrário. Anti-horário. Aí Deus moveu a natureza, porque era o sol que orientava aquilo. Deus moveu a natureza e fez o dia voltar um pouco para trás. E o Isaías disse a ele, e aí ele viu aquele sinal maravilhoso, extraordinário e creu. Agora vai comigo em 2 Crônicas, porque essa passagem ela é meio fragmentada em vários trechos, em Crônicas, também em Jeremias, que a gente vai lá. Mas veja comigo em Crônicas 32, segundo livro de Crônicas, 2 Crônicas 32, versículo 24 e 25. Você vai pôr na tela aí, 2 Crônicas? Se os irmãos acham mais rápido, a gente ganha tempo. Então, 2 Crônicas 32, 24 e 25. Eu já vou começar a ler porque a gente tem que correr um pouquinho. Naqueles dias, adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. A gente praticamente só conhece a parte A da história. Qual que é a parte A? Você vai morrer. Não, você não vai morrer mais. E foi curado. 15 anos. Aleluia, glória a Deus. Não, vamos ver a parte B também. Vamos ver o texto e o contexto. Você leu o versículo 25? Ezequias não reagiu conforme as expectativas de Deus. O texto vai dizer claramente que ele se exaltou. O que esse texto está nos ensinando? Que receber um milagre é um privilégio. Agora, a responsabilidade continua depois que o milagre acontece. Qual foi a ordem, vocês lembram? Põe em ordem a sua casa. O fato do milagre ter acontecido não alterou a ordem. Então o milagre é um privilégio, mas traz a responsabilidade, ela continua, a responsabilidade continua. Põe em ordem a sua casa. Ele chorou, ele orou, Deus atendeu, e ao invés de permanecer em humildade, ao invés de ele continuar a fazer o que Deus mandou ele fazer, ele se exaltou. Eu vou ler 2 Crônicas 32, 31, se você está aí, dá uma olhadinha. 2 Crônicas, o mesmo livro que você estava, 32, 31. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do pródigo, do milagre que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. O que quer dizer isso? O milagre na vida de Ezequias foi magnífico, foi estupendo, foi extraordinário. E as notícias não saíram só nos jornais locais de Judá. Elas romperam as fronteiras, até a Babilônia. O pessoal veio para celebrar, veio para se congratular com Ezequias. Ezequias tinha que dar o testemunho. Ezequias tinha que falar sobre o Deus de Israel. Ezequias tinha que falar para os babilônicos, que estavam também já se fortificando para ser um império maior ainda do que o da Síria, mais adiante, mas não foi isso que ele fez. Volta comigo para 2º livro dos Reis, onde a gente estava, onde começamos lá. Devia falar para você marcar a Bíblia aí, né? 2º livro dos Reis. Quem está com a digital fica mais fácil. Dá uma apertadinha com o dedo e já chega lá. Então, 2º livro dos Reis, capítulo 20, 13 a 15, eu já vou ler. 2 Reis 20, 13. Naquele tempo, enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou
toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, a casa das suas armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem sua casa, nem todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que disseram aqueles homens? De onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: vieram de um país muito remoto, da Babilônia. Disse ele: o que viram em tua casa? Disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Note no versículo 12, a gente leu do 13, mas no 12 a gente vê que o motivo da visita dos babilônicos era de congratulação, de celebração pelo milagre na saúde de Ezequias. Mas do 13 em diante, Ezequias recebe essa comitiva babilônica e se engrandece. Começa a mostrar os seus tesouros, como ele era grande, como ele era importante, como era um rei imponente. E ele não fez a leitura correta da situação que ele estava vivendo. Então eu quero chamar a atenção para esse texto, porque ele é contundente. Capítulo 20 de 2 Reis, versículo 16. Ele é contundente. Também seus servos falaram ainda mais contra... Opa, estou no livro errado. Volta para o 20. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. 17. Eis que vem dias, em que tudo quanto houver em tua casa, e o que está entesourado pelos teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma aqui, diz o Senhor. Primeira coisa, Ezequias, você está orgulhoso por toda essa riqueza? Vai ser tudo levado embora, assim diz o Senhor. Segunda coisa, Ezequias, você ensoberbeceu, eu mandei você pôr a tua casa em ordem, você não me deu ouvido. Mas isso ainda não era o pior. As suas riquezas serem levadas, isso ainda não era o pior. Veja comigo ainda, capítulo 20, versículo 18. E ainda, até de teus filhos que procederem de ti, que tu gerares, levarão como escravos, para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Sabe o que significa isso? Os filhos de Ezequias seriam escravos, mas o que mais? Seriam eunucos. Sabe o que isso quer dizer? Seriam castrados. Ezequias, acabou a tua descendência. Você não vai ter descendência. Perceba como funciona a gravidade das coisas sobre a ordem. Arruma a sua casa. Deus havia dito para ele colocar em ordem, ele não levou a sério. Agora você sabe que quando eu leio o texto me deixa assim, pasmado, até um pouco frustrado, é a reação de Ezequias diante dessa palavra. Vão levar seus tesouros, vão levar tudo que você mostrou, tudo que seus pais acumularam, vai ser tudo levado embora, até as coisas de estimação que você ama muito, vão ser levadas embora para a Babilônia. E tem mais, os seus filhos serão escravos, e não só escravos, eles não vão gerar descendência, porque eles serão castrados. Olha a gravidade da notícia. E o que me deixa pasmado é a reação do Ezequias diante dessa mensagem. Olha a reação dele no versículo 19, do capítulo 20. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. E disse mais: não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Espera aí. Vão levar tudo que você tem. Espera aí. Vão levar os seus filhos e castrar os seus filhos. Aí você diz assim: beleza, boa essa palavra. Tranquilo. Deus é bom. Ô glória! Era para ele se descabelar mais do que ele se descabelou quando estava doente e orou para Deus curar. Mas não, boa essa palavra. Só que ele diz algo legal aqui. Nos meus dias, enquanto eu estiver vivo, vai estar tudo em paz? Então, desculpe a expressão, Ezequiel diz assim: dane-se quem vem depois. Como diz aquele louvor antigo, estou nem aí. Estou nem aí. Ou seja, se os meus filhos quiserem fazer o que eles quiserem fazer, problema é deles. Porque Deus já disse que nos meus dias, Luizão, vai haver paz. Depois de mim, eu nem saber, já não vou estar aqui mesmo.
deu de ombro. Então assim, repare comigo o que ele diz, boa essa palavra. Ele entendeu que haveria segurança e paz no seu reinado, trocando em miúdos, que se lasque tudo. O que importa para mim é que nos meus dias eu vou ter paz. O que importa é que eu tenho um compromisso com a minha vida. E os meus filhos, o que quiserem viver, problema deles. Que decepção. Que maneira triste de Ezequias fechar as cortinas do seu reinado, da sua vida. Enfim, Ezequias não colocou a sua casa em ordem. Nós não estamos preparados para partir daqui, irmãos, enquanto nossa casa não estiver em ordem. Nós não podemos nos dar ao desprazer de partir desse mundo sem a nossa casa estar em ordem. Bem, o que acontece? Ezequias morre aos 54 anos. Seu filho reina em seu lugar. Adivinha quem é a figura? Manassés. Quem foi esse? O pior rei da história de Judá, o homem mais endemoniado da história do Antigo Testamento, Manassés. Nem Nabucodonosor foi pior que ele. Vamos dar uma olhadinha quem foi Manassés, capítulo 21, só você vira a página aí do livro do Reis, segundo livro de Reis. Tinha 12 anos de idade, quantos anos? 12 anos de idade quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Efisbá. Para um pouquinho, vamos fazer conta aqui. Quantos anos Deus deu a Ezequias quando ele estava doente? A mais? 15. Manassés começou a reinar com 12. Conclusão. Esse menino perverso, que aos 12 anos já estava tocando terror, nasceu depois de 3 anos após o milagre de Ezequias. O que a gente imagina? Põe a tua casa em ordem, você foi curado, o milagre aconteceu. Eu vou cuidar desse menino, eu vou discipular esse menino, eu vou orar junto com ele, eu vou ensinar os preceitos de Deus, eu vou colocar filactérios nos braços dele com a lei de Deus, eu vou viver o evangelho, eu vou viver Deus aqui para esse menino ver. Eu vou ficar perto dele. Mas pelo jeito isso não aconteceu. Ezequias não pôs a casa em ordem. Aos 12 anos Manassés assumiu o reino. E olha o que esse menino fez aos 12, segundo Reis 21, de 1 ao 6. Aliás, do 2 ao 6. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altares de Ezequias, seu pai, que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Levantou os altares a Baal e fez um bosque, como fizera Acabe, rei de Israel. Se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Você percebeu? Ele desfez tudo que o pai dele, o Ezequias, fez. Dá até a impressão que esse menino ficou revoltado por algum motivo com o pai, do tipo assim: tudo que o meu pai fez eu vou fazer o contrário. Tudo que o meu pai desejou eu vou perverter. Meu pai tirou ídolos, eu vou colocar de volta. Meu pai derrubou os altares de Baal, eu vou reerguer. Meu pai limpou a casa de Deus dos ídolos pagãos, eu vou colocar os ídolos de volta na casa de Deus. Meu pai se inclinou a Deus, eu vou me inclinar e vou servir aos ídolos. Então tudo que Ezequias fez, Manassés fez opostamente, o contrário. Radicalmente o contrário. Era feiticeiro, agoureiro, queimou os filhos em sacrifício pagão, espalhou violência, e se você ler os textos paralelos a essa passagem, ele encheu Jerusalém de sangue. Ele era um assassino. Deus tinha dito ao pai dele, Ezequias, o que mesmo? Põe em ordem a tua casa. Capítulo 21, versículo 9. O texto diz: isto te será por sinal. Capítulo 21, versículo 9. Estou no 20. Porém, não ouviram.
porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então Manassés, ele não foi só perversamente mau, ele foi o pior dos maus para a sua época. Vamos dar uma passadinha no livro de Jeremias, capítulo 15, de 1 ao 4. Se der para pôr na tela, me ajuda aí, meninos. Capítulo 15 de Jeremias, de 1 ao 4. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo? Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor: os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, os que para o cativeiro, porque visitá-lo-eis com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar, os cães para o arrastar, as aves do céu, os animais da terra para os devorarem e destruírem. E entregá-lo-eis ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Sabe o que Deus está falando nesse trecho? Ele está descrevendo as cenas que aconteceriam no cativeiro babilônico. E ele está dizendo aqui, o texto no versículo 4, que é por causa de Manassés. O que significa isso? Que o nascedouro do terrível cativeiro babilônico foi dentro da casa do Ezequias. O que gerou tudo isso? Dentro da casa do rei Ezequias, que andou com Deus, mas não pôs em ordem a sua casa. Não basta andar com Deus, a gente tem que pôr em ordem. O embrião do cativeiro foi concebido dentro da casa do rei Ezequias, que andou com Deus, que tirou os ídolos, que purificou a casa do Senhor. Por quê? Ele não deu ouvidos à ordem que era. Esse assunto é muito sério para nós pais, para nós mães, para nós avós. E eu acho que a gente tem que clamar ao Senhor. Alguém disse que Davi, na sua época, salvou o mundo, mas perdeu sua família. Alguém disse que Noé perdeu o mundo, mas salvou sua família. Eu acredito que o projeto de Deus é que nós levemos a salvação, o evangelho, a todos os lugares. Mas que o projeto maior é a nossa família. O projeto são os nossos filhos. Essa é a nossa primeira missão como discípulos de Jesus. Então qual foi a missão, por exemplo, de Moisés? Qual o projeto de Deus para Moisés? Tirar o povo da escravidão do Egito. Qual foi o projeto de Deus, a missão principal para Josué? Introduzir o povo na terra prometida. Qual a grande missão do rei Davi? Unificar o reino de Israel. Qual a grande missão de Salomão? Construir o templo para que Deus habitasse ali com Israel e estivesse manifestando a sua graça ali. Qual a grande missão que Deus dá a Neemias? Reconstruir a cidade, as muralhas de Jerusalém. Qual foi a grande missão que Deus deu a Pedro? Abrir as portas do evangelho aos gentios. Qual foi a grande missão que Deus deu a Paulo? O grande projeto com Paulo, levar o evangelho a todas as nações do seu tempo. Aí eu pergunto, qual é a missão que Deus tem para Abraão, o pai na fé? E vai mais. Essa era a promessa. Ser pai de muitas nações era uma promessa. Gênesis 18, 19. Você vai entender o que a gente está costurando no raciocínio sobre o rei Ezequias. Confira comigo Gênesis 18, 19. Eu já vou passar a ler. Pois eu o escolhi, falando com Abraão, Deus falando com Abraão, para que, estou lendo na versão NVI, ordene os seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Deus está vinculando todas aquelas 7 promessas do capítulo 12 ao Abraão ordenar o caminho do Senhor aos seus filhos e os que viessem depois deles. Então, porque eu escolhi, para quê? Para quê? Fala do propósito.
Para que? Fala do objetivo principal. Para que? Fala da proposta, da missão de Deus. A missão de Deus com Abraão é: ordene aos seus filhos o caminho do Senhor. Então, para que Deus chamou Abraão? Você viu no texto? Ordene seus filhos e a sua casa depois dele. Não basta colocar em ordem só a nossa vida, precisamos colocar em ordem a nossa casa. Só que também não dá para colocar em ordem a casa sem colocar em ordem primeiro a vida. Aí ora pela minha casa, ora pela minha família. Então começa colocando a sua vida em ordem. Mas meus filhos, mas meu marido, mas minha esposa. Coloca a sua vida primeiro em ordem. Não dá para colocar em ordem a casa sem colocar a vida. Mas não é para colocar a sua vida, é para colocar a casa. Pensa comigo o seguinte. Quantos anos tinha o Abraão quando teve o filho da promessa, o Isaac? Lembra? 100 anos. Com quantos anos casou o Isaac? 40. Então Abraão tem 140. Isaac orou por quanto tempo para Rebeca, que era estéril, ter um filho? 20. 40 mais 20, 60. Abraão agora tem 160. Quando nasce Esaú e Jacó, quantos anos tem Isaac? 60. Quantos anos tem Abraão? 160. Com quantos anos Abraão morreu? 175 anos. Seus netos Jacó e Esaú, que nasceram de Isaac, estão com 15 anos. Para que mesmo Deus comissionou Abraão? Para quê? Para que ordene o caminho do Senhor a toda a sua casa, aos seus filhos e sobre os que vieram depois deles. Ou seja, para ordenar sobre a sua descendência. Daí pode vir a pergunta: como é que o Abraão pode ordenar sobre a descendência dos meninos que têm apenas 15 anos e dos que vêm depois deles? Hebreus 11, versículo 13. Como é que o Abraão recebe essa ordem? Como é que ele vai obedecer, ordenar o caminho do Senhor? Isso nem depende dele. O Isaac agora é o pai, os meninos estão com 15 anos, ele é o avô. Tem avô aqui, avó? Os dinossauros? Hebreus 11, 13. O texto está falando dos patriarcas, inclusive o Abraão. Todos estes viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus está olhando no retrovisor da história e dizendo o que passava na cabeça dos patriarcas. Abraão, ele estava pela fé olhando a sua descendência e dizendo assim: meu filho vai servir a Deus, meus netos vão servir a Deus, meus bisnetos vão servir a Deus. Ele olhava para o longe e dizia: a minha descendência não vai negar o Senhor, a minha descendência não vai ser espírita, a minha descendência não vai ser ateu, a minha descendência não vai se perder do Evangelho. Aleluia. Ele dizia: os meus filhos vão andar com Deus, os meus netos vão andar com Deus, a minha descendência vai viver com Deus. Eu quero estimular você a ter esse mesmo sonho, esse mesmo engajamento nesse projeto. Nossa descendência vai conhecer a Deus. O que é curioso é que quando Abraão faz uma aliança e Deus faz essa aliança com ele, o sinal dessa aliança, você lembra o que era? Um cortezinho no órgão reprodutor sexual masculino. Circuncisão. Um órgão físico. Cada filho nascido era feito esse sinal. Cada descendente de Abraão recebia esse sinal. Cada relação entre marido e esposa que gerava um filho, ele recebia a circuncisão como um sinal. Você é filho do Deus de Israel. Nós não somos judeus, não temos descendência física de Abraão, mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, no final do versículo 26 e 27, que todos os que são de Cristo são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O sinal agora não é mais a circuncisão no órgão sexual masculino. A circuncisão agora é feita no coração. Nós somos circuncidados no interior.
Nós somos circuncidados porque nascemos de novo. A marca é uma vida de alguém que nasceu de novo, que foi circuncidado no seu interior, e ali foi decretada a morte de uma velha criatura, e nasceu um novo homem e uma nova mulher. Agora a circuncisão é no coração. Deixa eu levar você agora para um outro personagem marcante da história de Israel. 1 Samuel 12, vamos falar de um grande vulto de Israel, Samuel, o último e maior juiz de Israel. Aqui Samuel está prestando contas a Deus no capítulo 12. Ele está no fim do seu ministério, ele está velhinho, e ele está fazendo um relatório para os anciãos de Israel. 1 Samuel 12, versículo 2. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, olha o que ele diz: eu estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Sabe o que ele está dizendo? A minha vida foi consistente, do começo ao fim. A Bíblia diz que nenhuma das palavras ditas por Samuel caiu por terra. Então, versículo 3. Aqui estou eu. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Olha, você imagina o pessoal de Brasília fazendo uma declaração dessa? Não aceitei propina de ninguém, não subornei ninguém, não defraudei ninguém. Ele está dizendo isso, ó, se vocês têm alguma coisa para declarar, podem falar diante do Senhor e diante do novo rei, podem falar. Os anciãos responderam no versículo 4, você não nos explorou, você não nos oprimiu, você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Versículo 5, Samuel relata ao povo e o povo responde. Samuel diz, o Senhor é testemunha diante de vocês, e bem como seu ungido, é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram, ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo, o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Samuel encerra o seu ministério com honra. Aí a gente pensa, eu gostaria de terminar assim. De encerrar os meus dias, de encerrar minha carreira, de encerrar meu ministério com honra. Mas, porém, entretanto, todavia, volta para o capítulo 8 de 1 Samuel, que Samuel terminou bem, os seus filhos não. Versículo 1, quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Aqui já tem um problema. Quem nomeava juiz, quem era? Deus. Homem não nomeia. Ministério não é, como é que fala? Hereditário. Samuel tratou assim. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Nota de rodapé. Eles não eram constituídos por Deus. Esses filhos dele. Mas os filhos dele não andaram em seu caminho. Eles se tornaram gananciosos. Aceitaram suborno e perverteram a justiça. Percebeu o que aconteceu com os filhos de Samuel? Exatamente o que o seu pai não fez. Eles devem ter passado a vida inteira vendo o Samuel, seu pai, rodeado de possibilidades. Ele comandava uma nação. As pessoas vinham até ele fazer pedidos, fazer julgamentos. Ele julgava uma nação. Ele era um líder, o profeta, o sacerdote. Ele mandava naquele negócio todo. Só que ele não usufruiu dos benefícios ilícitos que poderia. E talvez os meninos falassem assim, poxa, a gente poderia viver melhor, né? O pai manda nisso aqui. Talvez a gente tivesse coisas melhores, porque o pai manda nisso aqui. Por que ele não põe a mão aqui, não põe a mão ali, e não arruma isso aqui para nós? Por que ele não compra isso? Por que ele não dá aquilo? Ah, mas quando a gente crescer, nós vai ser juiz disso aqui. Aí nós vai pegar. Aí não põe a mão nisso aí. Talvez eles pensassem, o pai podia dar uma vida muito melhor para a gente, mas quando a gente for juiz, a gente vai ter essa vida melhor, mesmo que seja a custo de algo ilícito. Note que no capítulo 12, Samuel dá um relatório de prestação de contas. No capítulo 8, é o povo que vai dar o relatório. 1 Samuel 8, 4 e 5.
Por isso, todas as autoridades de Israel, todos os anciãos de Israel, reuniram para falar com Samuel em Ramá e disseram: tu já estás idoso, teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Ou seja, Samuel, se você ficasse mais 50 anos, a gente estava fechado contigo. Se você ficasse aqui, a gente ia te seguir, ouvir tuas palavras. Agora, com teus filhos a gente não fecha não. Com teus filhos, ó, esses moleques que você nomeou aí, a gente não quer não. Então você está velho demais, mas com teus filhos não dá para fechar, nós queremos um rei. Então, sabe onde foi o ventre que nasceu a monarquia que Deus nunca quis? Na casa do Samuel, do grande profeta Samuel, que andou com Deus. Por isso que é importante por ordem na casa. Samuel andou com Deus, mas não pôs ordem na sua casa. Foi um grande homem de Deus, mas não pôs ordem na sua casa. Então, assim, irmãos, eu não estou colocando de modo nenhum algum peso de culpa, de forma alguma, sobre nenhum de nós. Até porque isso vem comigo, sobre mim, com muita força. Eu tenho 2 filhas que estão crescendo. E se homens do calibre de Ezequias e Samuel viveram esse drama com os seus filhos, imagine nós. Então, irmãos, é joelho no chão e cara no pó. Mas tem que pôr ordem na casa. O que fica para a gente assimilar sobre isso, concluindo, é que espiritualmente nós estamos numa corrida de revezamento. Já assistiu isso? São vários corredores de uma mesma equipe. Ele corre com o bastão e o outro vai correndo, ele dá o bastão e vai passando o bastão e eles vão vencendo a corrida. A gente espiritualmente está numa corrida de bastão. A gente tem que correr e passar o bastão para os nossos filhos. A sensação que eu tenho é que os nossos avós, eles eram mais crentes que a gente. Que os nossos pais, aliás. Os nossos pais parece que eram mais fervorosos do que a gente. E a gente, embora não esteja lá essas coisas, parece que ainda está melhor que os nossos filhos. Mas e depois deles? Como será a igreja daqui a 20 a 30 anos? Alguns de nós não estarão mais aqui. Eu também não sei se eu estarei aqui. Mas vai estar na mão de quem o bastão? Você sabia que alguns países da Europa foram o berço do evangelho pós-reforma do século XV em diante? Você sabia que em 1960, até 1960, a Holanda, por exemplo, era uma nação cristã forte. De 60 para cá, os templos estão lá vazios. As pessoas só vão lá fazer selfie, tirar foto. Acabou o evangelho. Numa única geração. Estamos em 1960. Até 1960 o evangelho era fervoroso na Holanda. Nessa mesma geração que nós estamos, porque tem gente aqui de 60, até um pouco antes de 60. Acabou. Os templos estão virando bares. Você sabia que a Inglaterra gerou missionários que evangelizaram o mundo? Hudson Taylor, John Wesley, George Whitefield e outros. Os templos estão sendo vendidos a menos de 4% de ingleses cristãos evangélicos. Um amigo nosso, pastor, esteve lá, a esposa foi fazer um estágio, ele foi junto, ficou com a família lá por 10 meses. Ele disse que ele foi em 2 igrejas. Ele ia numa igreja batista pela manhã, inglesa, e ele aperfeiçoava inglês, começou a frequentar, e à noite numa igreja batista brasileira. E começou até a trabalhar com discipulado como pastor lá por esses 10 meses. Ele falou que você olha para a igreja, você só vê cabelos brancos. O culto da igreja nativa de domingo pela manhã, a igreja está vazia. São 2, 3 dúzias de cabelos brancos naquele templo enorme. Que há 50, 60, 100 anos atrás, as pessoas corriam para dentro. Por causa do evangelho da graça. Os Estados Unidos eram uma potência no século XIX, XVIII.
meados do século XX, uma potência não econômica e financeira no Evangelho. Inclusive, nós somos frutos aqui, como evangélicos pentecostais, da visão missionária pentecostal norte-americana. Hoje, as igrejas norte-americanas fazem um culto parecido com um show de 1 hora e 1 hora e meia, que não pode ser tão longo, e durante a semana os templos são locados para quem quiser fazer o que quiser lá dentro. Nós não podemos falhar em passar o bastão aos nossos filhos, senão os nossos netos vão ser ateus. Já parou para pensar nisso? Se os nossos avós eram mais crentes que os nossos pais mais crentes que nós somos um pouco melhores que os nossos filhos. Os filhos deles não vão servir Jesus. Nós precisamos passar o bastão direito. Põe ordem na tua casa. Põe ordem na tua casa. Sirva Jesus direito. Sirva Jesus com compromisso. Sirva Jesus com gana, com desejo. Sirva Jesus por causa do céu. Que os seus filhos olhem e enxerguem brilho de Cristo nos seus olhos. Porque se eles não enxergarem, eles vão se perder. Põe ordem na tua casa. Feliz Dia dos Pais. Deus te abençoe.